Oséias capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Está projetado aí também, se você encontrou, então acompanhe comigo. Oséias capítulo 14, diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o caminho do arrependimento. E arrependimento é uma palavrinha difícil da gente falar, sabe por quê? A gente tem algumas palavras que são assim, gostosas de se falar e de se ouvir, não é? O que a gente gosta de falar e de ouvir? Sucesso, coisa boa, palavra bonita. Até soa bonito, né? Sucesso. Prosperidade, que palavra bonita. Esperança, uma das palavras mais lindas que nós temos no nosso vocabulário, na Bíblia. E nós gostamos de certas palavras que são tão boas assim, não é? E de fato existe muita coisa boa nessas palavras. Mas às vezes existem palavras que são importantes, são fundamentais, trazem uma verdade maravilhosa de Deus para a nossa vida, mas nós temos uma imagem errada delas. O que é que você pensa quando você pensa em arrependimento? Traz alguma coisa boa na sua mente? A gente muitas vezes pensa em arrependimento como um sentimento de pesar, de tristeza, uma coisa ruim. Sabe quando você percebe que fez uma besteira e você fala: ai meu Deus, que bobagem que eu fiz. E agora, não dá para desfazer mais, já fiz. O cara me deu uma fechada no trânsito lá, eu já falei o palavrão, já saiu. E aí, não que eu faça isso, né? Mas o máximo que eu digo é esse mané, essas coisas assim, nada muito ofensivo. Mas quando você comete um erro, já saiu, já fez. Aí vem aquele sentimento de tristeza, de culpa, muitas vezes de angústia. A gente pensa em arrependimento somente dessa maneira. E o que nós vemos aqui no texto é que Oséias está falando não somente do pesar, do sentimento de culpa, de uma atitude, ele está falando de uma mudança de vida. Ele está falando sobre arrependimento no sentido de nos voltarmos para Deus. Arrependimento no sentido de a gente deixar um caminho ruim, por isso que o tema é o caminho do arrependimento, e nós nos colocarmos num caminho abençoado. E estar num caminho abençoado é muito bom. Amém? Então, nós vamos ver aqui com Oséias que Deus tem bênção para a nossa vida. Mas muitas vezes nós nos afastamos da vontade de Deus, nos afastamos do caminho de Deus e precisamos então nos voltar para Ele. Nós muitas vezes pensamos no arrependimento como esse sentimento de pesar, mas o que o profeta está nos mostrando aqui é uma mudança de vida, é nos colocarmos em uma situação em que poderemos receber a bênção de Deus, poderemos experimentar tudo que Deus tem para nós. Aquele povo tinha se afastado muito de Deus, faltava na vida deles o conhecimento de Deus. Tanto é que um texto maravilhoso desse próprio livro, em Oséias 6,6, diz lá que o que Deus quer é misericórdia e não sacrifícios. O conhecimento de Deus e não os holocaustos. O que Deus chama o povo para receber é conhecimento de Deus. E será que não é isso que está faltando muito nos nossos dias?
Será que não é isso que está faltando muitas vezes nas igrejas? Porque essa mensagem foi dirigida inicialmente para o povo de Deus. E hoje, somos nós que precisamos também receber essa palavra e entender que nós precisamos ter conhecimento de Deus, amém? Nós temos visto muita gente enchendo as igrejas, mas sem nenhum conhecimento de Deus. O chamado de Deus para o arrependimento foi um chamado para que eles se voltassem para Deus, pudessem conhecer a vontade de Deus, pudessem conhecer o seu Deus. Então, arrependimento não é uma coisa ruim. Arrependimento, você não deve pensar simplesmente no sentimento de culpa, de pesar, mas arrependimento significa nós sairmos de uma situação errada em que estávamos e nos voltarmos para a presença de Deus, nos voltarmos para Deus, e quando nos voltamos para Deus, podemos então receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Existem duas coisas erradas que as pessoas frequentemente fazem. Existem pessoas que querem receber algo novo, querem experimentar algo novo, querem uma mudança na sua vida, mas não querem se arrepender dos seus erros. Não querem voltar para Deus para poderem realmente experimentar aquelas coisas novas que eles têm. E aí tentam viver algo novo no seu próprio braço e não alcançam nada. O fundamento tem que ser voltar para Deus. Mas também tem pessoas que ficam presas, amarradas ao passado. Pessoas que sofreram quedas, momentos ruins na sua vida e ficam presos àquilo, não conseguem ser libertas desse passado. Ficam algemadas, acorrentadas a um passado. Isso também não é a vontade de Deus. Arrependimento é uma oportunidade de experimentarmos algo novo de Deus. Amém? Então eu quero mostrar para vocês como nós precisamos nos livrar de todo preconceito para com essa palavra e entendermos que Deus tem uma mensagem muito necessária para os nossos dias e abençoadora. Amém? Então quero falar com vocês sobre 7 marcas, você ouviu bem, são 7 e não 3, 7 marcas de um caminho de arrependimento, amém? Em primeiro lugar, o texto nos mostra que arrependimento é um caminho de volta para Deus, amém? Repita comigo, arrependimento é um caminho de volta para Deus. Veja que o versículo 1 diz lá, volta, ó Israel, para o Senhor. Volta para o Senhor. E mais adiante, logo a seguir, no versículo 2, ele diz assim, tendo convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que arrependimento não é simplesmente deixar um pecado. Arrependimento não é somente mudar uma atitude na nossa vida. Eu estou fazendo isso errado, eu vou mudar, então isso é um caminho de arrependimento. Arrependimento é, em primeiro lugar, voltar-se para Deus. É a Deus que nós ofendemos com os nossos pecados e é para Ele que nós temos que voltar quando nos arrependemos, amém? Pode ser que alguém volte, mas não seja para Deus. Pode ser que alguém pense que está se arrependendo dos seus erros, mas está apenas buscando uma alternativa. Muitas vezes, quando nós estamos num caminho errado, nós vamos perceber que as coisas não dão certo. Acontece isso ou não? Fora da vontade de Deus, as coisas não dão certo. E aí, querendo o nosso sucesso, querendo se dar bem, a pessoa procura um caminho. Nem sempre esse caminho está sendo realmente no coração dela uma volta para Deus. A pessoa pode até vir para a igreja, e ela veio para a igreja apenas para resolver o seu problema, mas ela não voltou para Deus. Ela veio aqui porque ela soube que alguém veio na igreja, fez uma campanha, foi abençoada, ela quer fazer a campanha e quer ser abençoada também. Mas ela não entendeu que para que isso funcione, para que a oração realmente traga os seus benefícios, é preciso que seja uma volta de coração, uma volta para Deus. Então não adianta você simplesmente tentar deixar um pecado ou outro, não adianta você simplesmente buscar a Deus de uma maneira utilitária, querendo receber alguma coisa, você precisa voltar para o Senhor. Deus quer que o coração do seu povo se volte para Ele. E quando nós nos voltamos de coração, então temos um caminho livre para que Deus possa nos abençoar. Tiago 4,18 diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, é uma promessa. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O que é duplo ânimo? Pessoas divididas. Eu estou buscando a Deus, mas eu também estou querendo essas outras coisas aqui que não agradam a Deus. Eu estou tentando acomodar as coisas da minha vida, e eu quero buscar a Deus, mas sem ter que deixar as coisas que Deus quer que eu deixe. Então Tiago está dizendo, volte para Deus. Se você se chegar a Deus, Deus vai se chegar a você.
Então, buscar a Deus, voltar-se para Deus, é o primeiro passo de um caminho de arrependimento. Primeira marca de um caminho de arrependimento. E no próprio texto diz, porque pelos teus pecados estás caído. O pecado nos afasta da vontade de Deus. Mas aí voltar para Deus não é só deixar aquele pecado. A pessoa pode até deixar o pecado que o afastou de Deus e não se voltar, continuar longe de Deus. Não adianta. É preciso voltar-se para o Senhor. É preciso ter um relacionamento pessoal, um relacionamento fervoroso com o Senhor. Amém? Segunda marca de um caminho de restauração, um caminho de arrependimento, é a rejeição da autoconfiança e da independência. Nós precisamos rejeitar qualquer coisa que esteja tomando o lugar de Deus na nossa vida. Não podemos seguir um caminho de independência, de autonomia, não podemos seguir um caminho em que estejamos dependendo de outras coisas, colocando outras coisas no lugar da nossa confiança em Deus. E isso está expresso claramente ali no texto, no versículo 3, quando ele diz assim: a Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. O que esse texto está dizendo? Ele está mostrando exatamente os pecados que aquele povo cometeu. O que aconteceu com o povo de Israel? Quando se afastavam de Deus, eles não podiam ficar no vazio, no vácuo. Já que eu não tenho a bênção de Deus, eu preciso me garantir de algum jeito. E qual era o jeito para eles? Eles faziam alianças. A Síria era um povo muito forte, muito poderoso, um reino que estava em expansão. Então eles pensaram, se nós fizermos aliança com a Síria, vamos nos dar bem. A gente se afastou de Deus, mas Deus não vai nos castigar, não vamos sofrer, porque a Síria vai ser nosso socorro. O Egito, quando fala dos cavalos aqui, de voltar em cavalos, provavelmente é uma referência ao Egito, porque os exércitos egípcios eram muito fortes por causa dos seus cavalos. Então confiar em cavalos muitas vezes é uma linguagem figurada para falar da confiança no Egito. O Egito era um império ao sul de Israel, que também podia trazer segurança. Então, ora eles pensavam em fazer aliança com o Egito, ora eles pensavam em fazer aliança com a Síria, pensando assim, essas nações vão nos dar segurança. Nós estamos longe de Deus, mas não vai acontecer nada de mal, porque nós temos uma segurança nesses aliados. E Deus está dizendo para eles, não vai ser assim. Nenhum aliado humano vai te defender, vai te livrar se você estiver fora da vontade de Deus. Ninguém vai te dar segurança. E trazendo para os nossos dias, a gente pode dizer, o dinheiro não vai me dar segurança. O meu emprego não vai me dar segurança. A minha família não vai me dar segurança. Os meus amigos não vão me dar segurança. Se eu me afasto de Deus, não adianta eu querer depender de qualquer outra coisa. A minha inteligência, a minha capacidade como empreendedor, nada disso faz de mim alguém abençoado se eu estiver fora da vontade de Deus. Então, um caminho de arrependimento é um caminho que nós nos livramos desses subterfúgios. E não somente buscaram alianças, mas buscaram ídolos. Por isso que o texto diz claramente que não é através da confiança em ídolos, não é através de você colocar a sua confiança naquilo que é obra das mãos. Então o povo buscou idolatria. E não sei se você se lembra, se você estava presente aqui, há poucas semanas o pastor Lamartine nos trouxe uma mensagem em que um ateu falava que não existe ateísmo de fato. Quando você deixa de crer num Deus espiritual, você vai buscar um outro Deus para preencher aquele espaço. O poder material, uma causa, alguma coisa você vai colocar no seu coração, não é? E é exatamente isso. É exatamente isso que estamos vendo aqui. Quando o povo se afastou de Deus, alguma coisa tomou aquele espaço. Quando você se afasta de Deus, alguma coisa vai tomar o lugar na sua vida. Talvez não seja um ídolo de madeira, um ídolo de gesso, um ídolo de prata, não seja uma imagem que você adore, mas alguma coisa vai tomar o lugar de Deus na sua vida. E um caminho de arrependimento é um caminho que nós nos livramos desses substitutos. Por sinal, a maneira mais clara de você perceber que você se afastou de Deus é quando você percebe que tem algum substituto ali. Se você está buscando a felicidade, a satisfação, se você está buscando a realização da sua vida em outras coisas,
provavelmente essas outras coisas que você está colocando ali são um sinal de que você se afastou de Deus. Que Deus não é o primeiro lugar na sua vida. Deus não é a razão da sua vida e não é aquele em quem você confia plenamente. Mas alguma outra coisa, pode ser o dinheiro, pode ser um pecado qualquer, pode ser a sua prosperidade material, tantas coisas, um relacionamento, muitas vezes é algo que nós colocamos no lugar de Deus. Então, um caminho de arrependimento é um caminho que a gente tem que tirar todo e qualquer independência, todo e qualquer autoconfiança, todo e qualquer substituto que tenhamos colocado no lugar de Deus. Amém? Isaías já tinha avisado isso quando disse assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, e descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Então o povo estava buscando algum substituto, buscando segurança em outra coisa que não fosse Deus, buscando alianças que pudessem de alguma maneira trazer essa segurança na vida deles. Terceiro lugar, um caminho de arrependimento é uma rejeição da religiosidade. Um caminho de arrependimento é uma rejeição da religiosidade, porque a religiosidade é outro desses substitutos que nós temos. Quando você não tem uma comunhão viva com Deus, muitas vezes a pessoa não, em vez de substituir por um vício, pelo dinheiro ou por qualquer coisa desse mundo, ela substitui a comunhão viva por religiosidade. O que significa religiosidade, gente? Quando nós fazemos as coisas mecanicamente, quando nós achamos que cumprindo um ritual nós seremos abençoados, e em vez de termos uma comunhão pessoal com Deus, nós achamos que seremos abençoados por fazermos as coisas que a religião nos propõe. Então, em vez de um relacionamento pessoal, você está trocando isso. E veja lá como diz o versículo 2: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Sacrifícios de louvor. Deus estava muito mais interessado no coração das pessoas do que em simplesmente que eles cumprissem certos rituais. Já fazia muito tempo que o povo de Israel estava se desviando desse jeito. Eles começaram a transformar tudo em ritual, em coisa morta. E a religiosidade é uma coisa morta. Religiosidade não produz vida. Você pode perceber quando você olha para uma igreja, para qualquer tipo de religiosidade, você vê quando existe vida, as pessoas têm vida com Deus, é algo tremendo, maravilhoso. Mas quando você vê religiosidade, quando você vê as pessoas apegadas a fórmulas, a maneiras de agir, e acham que aquilo ali vai ser um meio deles se chegarem a Deus, como a coisa fica fria, vazia. A oração é uma coisa tão maravilhosa, mas quando nós fazemos orações religiosas, que coisa terrível isso. Nós muitas vezes criticamos as rezas decoradas que as pessoas fazem por aí, porque nós cremos que a oração deve ser algo vivo, mas quantas vezes as nossas orações se tornam pura religiosidade. Algumas vezes, logo depois de orar, a gente devia fazer mais uma oração, pedindo perdão a Deus por fazer uma oração tão fajuta. A gente devia acabar a oração e dizer assim: Senhor, perdoa, porque que oração fajuta que eu fiz. Que repetição de palavras que eu nem sei o que significam. Que coisa vazia. Não tinha meu coração, não tinha nada. Eu não falei a verdade para o Senhor. Eu não expressei meu coração. Eu fiquei lá com palavras bonitas: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E nada de dizer o que eu sinto. Nada de dizer o que está no meu coração. Nada de verdade. Então, o que Deus quer não é que você simplesmente cumpra obrigações religiosas. É bom vir ao culto nos domingos? É uma bênção, gente. Mas se eu vier ao culto somente como uma obrigação e não vier com o coração, se o meu coração não vier junto, não adianta nada. É bom ofertar ao Senhor e dar o meu dízimo? É claro. Mas e se eu fizer isso de uma maneira mecânica? Se eu nem estou pensando no que estou fazendo, se o meu dízimo não está junto com a minha gratidão a Deus, para que eu estou fazendo isso? Eu devo fazer, mas fazer com o coração. Eu devo vir ao culto, mas vir com o coração. Eu devo orar, mas orar com o coração.
Porque Deus só está interessado realmente no teu coração. E tudo que for feito de uma maneira mecânica, tudo que for feito de uma maneira ritual, substituindo a verdadeira comunhão com Deus, para Deus está sendo um empecilho na sua vida. E não uma bênção. Então, muitas vezes, o povo de Israel se afastou da comunhão viva e substituiu por religiosidade. A pessoa no mundo lá, ela não tem problema com a religiosidade. A pessoa que não busca Deus, ela vai ter outros problemas, ela vai ter outros pecados. Quem tem problema com a religiosidade é quem busca Deus. Nós precisamos estar atentos, para que não caiamos nesse erro, para que nunca sejamos um povo morto, um povo morno, um povo frio, para que nunca estejamos simplesmente nos reunindo no lugar, mas perdendo a vida de Deus. Os nossos cultos têm que ser sempre avivados, tem que ser expressão da graça de Deus sobre as nossas vidas. A nossa família, onde estivermos, quando oramos em família, aquilo tem que ser expressão da bênção de Deus nas nossas vidas. A nossa oração tem que ser expressão da nossa comunhão com Deus. Por isso, não existe gente que diga assim, eu não sei orar. Como não sabe orar? Orar não tem a ver com saber nada, tem a ver com expressar o coração com sinceridade diante de Deus. Não é conhecer palavras bonitas para fazer uma poesia enquanto está orando. Orar é expressar o coração, é expressar a verdade do seu coração. Como aquele homem, Jesus contou certa vez, que sentou lá no fundo e disse apenas assim, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus disse assim, esse saiu justificado. Por quê? Porque não foi religioso, foi sincero, abriu o coração diante do Senhor, amém? Então um caminho de arrependimento é um caminho que nós nos livramos da religiosidade. Lá em Jeremias 2,13 diz assim, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter as águas. 2 males, deixaram a Deus e buscaram para si cisternas rotas. Do que ele está falando? Cisternas são reservatórios de água. Mas para que serve um reservatório de água se ele estiver rachado? Ele não pode reter a água, ele não vai funcionar, não vai ser bênção para a sua vida. O que é que Jeremias está dizendo? O povo abandonou a Deus e procurou para si um substituto. E esse substituto não podia abençoá-los. Eles estavam buscando um caminho religioso. E essa religiosidade é como uma cisterna rachada, que você põe água ali e a água se vai. Não tem águas vivas ali. Porque cisternas rotas, cisternas rachadas, não são capazes de reter a vida, amém? Então, é uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Como eu disse lá, eu citei Oséias 6,6, diz assim, misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus quer que nós tenhamos conhecimento dEle. O que significa conhecimento, gente? Significa simplesmente fazer uma escola de líderes ou uma escola de mestres? É ótimo que você faça, por sinal, por que não fez ainda? Mas, fechando o parênteses da propaganda aqui. Quando a Bíblia fala do conhecimento de Deus, não é somente estudar a Bíblia não. É também estudar a Bíblia, mas é conhecimento pessoal. Quando eu digo que eu conheço alguém, não é simplesmente porque eu li uma biografia dele, mas é porque eu sei quem é, eu me relaciono. Deus quer que nós tenhamos conhecimento dele, gente. E hoje eu vou dizer para vocês, está faltando muito disso. Nós vemos muitas pessoas que não conhecem nada, não leem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não se dispõem a fazer um curso, não se dispõem a buscar Deus para ter esse conhecimento pessoal. Estamos chegando num nível em que até coisas engraçadas começam a acontecer. Outro dia eu estava ouvindo a rádio, uma música evangélica, uma rádio evangélica, e tocando uma música lá dizendo que Maria era estéril, a mãe de Jesus. Aí eu pensei, peraí, eu acho que eu não entendi. Não, eu acho que eu não entendi, eu acho que eu me distraí com a música e não percebi, ele está falando de outra pessoa, dizendo que Maria era estéril e Deus a fez com que ela concebesse. Eu falei, não, tá. Aí eu fui procurar a letra da música, diz isso mesmo. E eu fiquei pensando, tá bom, coitado, a pessoa que fez a letra não é obrigada a saber tudo, e de repente ele se empolgou lá e misturou as coisas. Mas não tinha ninguém, é uma música evangélica, não tinha ninguém no estúdio, não tinha nenhum crente quando eles estavam gravando, ninguém ouviu isso e ninguém notou, porque as pessoas nem conhecem a Bíblia.
Não conhece as coisas básicas. E quantas coisas profundas de Deus nós estaremos perdendo então? Talvez você nunca cometa um erro tão banal, mas quantas coisas profundas de Deus nós podemos conhecer e talvez estejamos perdendo porque estamos como aquele povo, vivendo um caminho religioso em que falta o conhecimento de Deus. Que isso seja extirpado da nossa vida, amém? Em quarto lugar, o caminho do arrependimento é um caminho baseado na graça. Esse eu quero que você repita de novo. O caminho do arrependimento é um caminho baseado na graça. Aqui tem uma coisa que eu quero que você preste atenção, porque é um erro tão comum a gente cometer. Quando nós nos afastamos de Deus, quando sentimos que precisamos voltar para Deus, quando o pecado nos afasta de Deus e nós tentamos reagir, muitas vezes reagimos do jeito errado e não entendemos que precisamos da graça de Deus. Veja o que diz o versículo 4 e o versículo 8. Deus dizendo: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. Deus está dizendo assim: eu vou amar vocês. Não é porque vocês mereçam, não é porque vocês estão fazendo a coisa certa, é de mim que procede esse amor. O meu amor, Deus está dizendo, não é resultado do que você faz. O amor procede de mim. Não é porque você se consertou, você se arrependeu, você ajoelhou no milho lá, agora então eu vou te abençoar. Deus está dizendo assim: eu te amo porque eu te amo e ponto. Não é fruto do seu esforço de me agradar. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. E ele diz assim: porque a minha ira se apartou deles. Deus decidiu te abençoar e te perdoar. E o versículo 8: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Deus está dizendo assim: eu não sou igual a esses ídolos que vocês muitas vezes estão adorando. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou muito melhor. Que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. De mim procede o teu fruto, Deus está dizendo. Sabe o que acontece? Quando a gente peca, quando a gente erra, quando existe um sentimento de culpa no nosso coração, a gente tenta resolver isso. Mas a culpa é uma desgraça, gente. A culpa, eu acho que o pior dos subprodutos do pecado foi a culpa. Porque a culpa é como aquela batata quente que está na sua mão, você tem que se livrar dela, né? Uma brincadeirinha lá das crianças. Você tem que se livrar daquilo. E a gente não sabe como se livrar. Muitas vezes a gente tenta se livrar com autopenitência. Ou então a gente tenta se livrar jogando a culpa no outro, porque a gente não quer ficar com aquilo na mão. O único jeito certo de lidar com a culpa é receber a graça de Deus. O único jeito certo de lidar com a culpa é reconhecer assim: Deus é tão bom, Ele me ama tanto, que Ele me ama e ponto. É dele que vem o amor. Porque se você errar, pecar, se você se afastar da vontade de Deus, e na hora de tentar voltar para Deus, na hora de tentar buscar um caminho de arrependimento, você tentar pagar os seus pecados, você está perdido. Sabe, é como quando você se endivida com o banco e você tenta pagar e não consegue. Tentar resolver o problema da culpa é mais complicado ainda. Muitas vezes, na história a gente vê, você já deve ter visto em filmes, em histórias, as pessoas tinham o hábito, ainda existe hoje em dia, infelizmente, mas era muito comum na Idade Média, por exemplo, as pessoas tinham o costume de se autoflagelar. Cristãos, pessoas que de alguma maneira tentavam buscar a Deus, elas se autoflagelavam. O que era isso? Não sabiam o que era graça. Já que eu não sei o que é graça, eu não sei o que é perdão, já que eu não entendo o amor de Deus, eu pequei, eu tenho que fazer o quê? Me torturar, para tentar pagar um pouquinho disso. Isso era muito comum antigamente. Será que hoje a gente não trocou só o mecanismo? O instrumento da tortura? Será que não tem gente hoje aqui que está se torturando porque não recebeu a graça de Deus? Quantas vezes o sentimento de culpa vem e o diabo é que está soprando aquilo na sua vida? O diabo dizendo para você que você não pode servir a Deus. O diabo dizendo para você que você tem que ficar no seu cantinho.
E você se tortura emocionalmente, você se tortura psicologicamente, você se anula, você arrasta um peso. Você vê um filme na TV e vê alguém lá se torturando, você fala, que coisa feia que eles faziam, que coisa ridícula. Mas você está fazendo isso emocionalmente, você está fazendo isso espiritualmente, você está fazendo isso lá no seu coração, não acreditando que Deus pode usar a sua vida, não acreditando que você pode ter alegria novamente. Quantas pessoas nós percebemos com um semblante triste, pesado, porque não acreditam que podem de fato ser felizes, não acreditam que merecem ser felizes. E quem disse que você tem que merecer? Quem disse que você tem que merecer ser feliz? Você tem que ser feliz porque você aceita simplesmente que Deus decretou que Ele te ama. Amém? E se Deus te ama, o resto é que se vire. Se Deus disse assim, eu de mim mesmo decidi que vou amá-lo, é isso que o texto está dizendo? Então tá bom, Deus, obrigado porque o Senhor me ama. Não mereço, mas agradeço. Não mereço. E essa armadilha do mérito é muito séria nas nossas vidas. Desde pequenininho a gente aprende que se você merecer, você vai ter. Se não, passou de ano, ganha bicicleta. Não passou. É assim que a gente aprende desde pequeno. Ser recompensado pelo mérito. E aí quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que existe pecado em nós, e eu acredito que tem alguns pecadores aqui, a gente olha para dentro de nós mesmos, para a nossa vida, e se você tiver um pouquinho de bom senso, você vai perceber que tem pecado na sua vida. Você vai perceber que sua vida podia ser diferente, que você podia andar com Deus de uma maneira diferente, que as coisas podiam ser melhores, que você podia fazer mais o bem do que o mal, que você ofendeu alguém, que você falhou, e aí você então diz assim, sabe, preciso fazer alguma coisa para resolver isso. Alguns tentam fazer o bem, trabalham para Deus. Eu caí nessa cilada logo que eu me converti. Eu trabalhava muito para Deus, mas era uma coisa doentia. Eu estava querendo pagar os meus pecados. Um dia eu podia entender isso. Outros se torturam, se autoflagelam, se entristecem, se matam interiormente, porque não conseguem receber a graça, o perdão de Deus. Você não tem que carregar peso nenhum, amém? O peso que nós tínhamos que carregar, Jesus carregou nos seus ombros, ali na cruz. Ele arrastou aquilo ali, e Ele levou todo o peso que estaria sobre as nossas vidas. Então, o texto mostra que aquele povo pecava tanto, gente. O povo se afastou tanto de Deus, e aí Deus diz assim, eu curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Os textos dos profetas no Velho Testamento são tão ricos, porque eles mostram como aquele povo falhou, como aquele povo se desviou, se afastou de Deus, e os erros que eles cometiam são os mesmos que nós cometemos hoje, mas também mostram um Deus que ao mesmo tempo que trata do pecado, que lida com eles de uma maneira séria, disciplina quando tem que disciplinar, mas também não consegue deixar de amá-los de jeito nenhum. Por mais que eles mereçam disciplina, Deus os disciplina por amor, mas os traz de volta para Ele. Então o caminho de arrependimento é um caminho em que nós vamos buscar de Deus a graça para vivermos. Ele diz claramente, de mim procede o teu fruto. Oséias 13:9 diz assim, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. A tua ruína vem de ti, mas só de mim o teu socorro. Quem pecou foi você, mas quem vai resolver sou eu, Deus está dizendo. Quando a gente pensa, eu pequei, eu tenho que resolver, nós entramos num caminho errado. Porque nós não conseguimos resolver o problema. Deus está dizendo assim, quem errou foi você, mas quem vai consertar sou eu. Através da graça de Deus, amém? Quinta marca de um caminho de arrependimento é que é um caminho de transformação. Não é somente perdoar o pecado, não é somente deixar as coisas para trás, é um caminho de transformação. O arrependimento muda as nossas vidas, amém? Veja que o texto diz, eu curarei a tua infidelidade. Deus não disse para eles que apenas iria perdoá-los, Deus não disse apenas que os amava, Ele disse assim, eu
vou curar a sua infidelidade quando você voltar para mim. Sabe o que acontece? Nós, quando nos afastamos de Deus, nós adoecemos. Não necessariamente fisicamente, mas nós pioramos, nós empobrecemos, nós adoecemos longe de Deus. Quando a pessoa segue um caminho para fora daquela comunhão viva com Deus, ele começa a se degenerar, a sua vida começa a perder qualidade. Nós nos tornamos parecidos com o pecado que praticamos. Você já notou isso? Você lida, por exemplo, é muito fácil notar isso nas situações mais dramáticas, nos vícios, por exemplo. Você percebe que as pessoas dominadas por um vício, elas pensam do mesmo jeito, elas agem do mesmo jeito. E você encontra 20 pessoas com aquele problema e eles tendem a caminhar do mesmo jeito. Eles são contaminados por um estilo de vida que vai produzindo neles outros defeitos, outros pecados. Aí você lida com outro problema, um outro tipo de pecado, e você vai ver que é um outro tipo de característica. Mas, de novo, você vai ver que todo mundo que se envolve naquilo segue mais ou menos um padrão. O pecado faz com que a gente fique parecido com ele. Então, nós adoecemos longe da vontade de Deus. Nós adoecemos quando permitimos que o pecado entre na nossa vida e nos afastamos da presença de Deus. E aí, como é que a gente pode consertar isso? A gente começa a olhar para a nossa vida e nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo é o que nós somos. Mas aquilo não é o que você é. Aquilo é o que você está fazendo. Aquilo é o que o pecado trouxe na sua vida, mas não é a sua identidade. Você não é aquilo. Você é o que Deus planejou para a sua vida. E quando nós voltamos para Deus, nós precisamos saber que nós vamos descobrir coisas novas e vamos ser uma nova pessoa, amém? O texto está dizendo, eu vou curar a sua infidelidade. Significa que por mais que de alguma maneira um pecado, um afastamento de Deus tenha corrompido coisas na sua vida, aquelas coisas que você fez longe de Deus não são a sua identidade, amém? A sua identidade no coração de Deus é aquilo que Ele planejou para você. E quando você se volta para Deus, você vai ser curado, você vai ser livre, porque o texto diz, eu curarei as suas infidelidades. Significa que se a pessoa entrou num caminho, por exemplo, de adultério, e por causa do adultério ele começou a mentir, e ele se tornou um mentiroso, ser um mentiroso não é a identidade dele. Porque no momento que ele se arrepende, que ele volta para Deus, e que ele deixa aquele pecado, ele começa a ser cheio do Espírito, ele vai deixar de mentir. Então ser mentiroso era uma circunstância, um pecado que ele estava praticando. Algo que ele via na vida dele, naquele momento. Mas quando ele se volta para Deus, ele vai ser curado. Uma pessoa talvez tenha se envolvido com outras coisas, com uma ambição, uma ganância tremenda por dinheiro, e naquele momento ele se viu daquela maneira. Mas no momento que ele se volta para Deus, e ele tem uma experiência profunda com Deus, ele vai descobrir que ele vai ser uma nova pessoa. Mais uma vez, nas situações dramáticas é mais fácil perceber isso, não é? Nós já vimos, por exemplo, bandidos que matavam pessoas assim, sem nenhum sentimento de culpa. E que mataram um monte de gente. Fizeram coisas, grandes atrocidades. E aí lá na cadeia, essa pessoa tem um encontro com Jesus. É transformada. E o impacto de uma conversão, de uma experiência com Deus é tão grande, que depois de sair daquilo, a pessoa é incapaz de fazer o mal para uma mosca. É incapaz de fazer o mal para alguém. Então toda aquela maldade que havia nele antes, não é a identidade dele. Aquilo é fruto do pecado que estava escravizando a sua vida. Mas quando ele se vê livre, e quando ele é tocado pela presença de Deus, quando ele segue um caminho de arrependimento, um caminho de se aproximar de Deus, ele vai descobrir o que ele realmente é. Longe daquelas amarras, daqueles vícios, ele vai descobrir quem realmente ele é, vai descobrir a sua identidade em Deus. Por isso, um caminho de arrependimento é um caminho que traz à luz uma nova pessoa, traz uma nova identidade que talvez você não tenha conhecido antes, você vai descobrir no momento em que você está na presença de Deus. Sabe, Deus está dizendo que Ele vai curar nossas infidelidades. Significa que eu não sou aquilo que eu pratiquei. Eu não sou aquilo que eu pratiquei. Deus vai curar as nossas infidelidades quando nós nos voltamos para Ele.
Quando Jesus lidou com aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério e os fariseus queriam ali que ela fosse apedrejada, colocaram Jesus numa situação difícil. Se ele perdoar, ele vai quebrar a lei. Se ele não perdoar, ele vai ter que mandar apedrejá-la. E Jesus disse assim: atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. E aí resolveu o problema. E a última palavra de Jesus para ela foi assim: vá e não peques mais. Uma palavra de libertação. Uma palavra que disse para ela assim: o seu pecado não é você. O seu pecado não é a sua identidade. Vá e não peques mais. Vá e viva uma nova vida. Vá e viva algo diferente. Então o caminho do arrependimento é um caminho que nos traz a possibilidade de uma vida transformada, de fazer algo diferente, de viver algo diferente. E quando nós experimentamos isso, então as nossas infidelidades são curadas pelo Senhor. Não é somente perdoar o pecado, que já é uma grande coisa, amém? Mas além de perdoar, Ele te liberta. Um caminho de arrependimento é um caminho onde nós vamos experimentar coisas novas de Deus. Em sexto lugar, é um caminho de restauração. Aqui, já não falando somente das coisas interiores, da mudança interior, da cura da infidelidade, mas um caminho abençoado. Deus promete prosperidade. Aqui entramos com uma palavra bonita, gostosa de ouvir, para aquele que se arrepende. Veja o que diz o versículo 5, 6 ou 7. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. O profeta está comparando essa vida exuberante que a pessoa vai ter com as coisas da natureza, porque é o que mais chamava a atenção das pessoas numa sociedade em que eles viviam em contato com a natureza, não é? Então ele fala do orvalho que traz vida, fala do lírio que é uma flor muito bonita, fala de raízes como o cedro do Líbano, que é sólido, é firme. Ele diz assim: estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como o vinho do Líbano. O que ele está mostrando aqui? Uma vida que floresce, uma vida que frutifica, uma vida que prospera. Amém? Então veja bem, é diferente do que nós falamos antes. Nós acabamos de dizer que quando nós seguimos um caminho de arrependimento, nós somos transformados interiormente. São curadas as nossas debilidades. Mas agora ele está dizendo que essa cura, essa transformação, vai produzir um fruto exterior também. Essa vida transformada, essa vida em comunhão com Deus, esse caminho, quando a pessoa deixa o caminho da religiosidade, deixa o caminho do pecado e se lança num caminho de busca a Deus, quando ela começa a conhecer a Deus, agora, além de ser transformada interiormente, ela vai frutificar. Ela vai dar frutos. E coisas boas, bonitas como o lírio, famosas como o vinho do Líbano. Eu não sei o que tinha nesse vinho do Líbano naquela época, mas parece que era muito bom, porque é citado como algo assim, diferente, especial, né? Talvez seja como hoje a gente falaria de um vinho italiano, ou alguma coisa desse tipo. Chileno, né? Também. Não que eu entenda de vinhos, viu? Mas ele está dizendo assim: a sua vida vai ter coisas boas, vai se expressar em coisas novas, diferentes, você vai prosperar. Sabe, nós muitas vezes pregamos contra essa teologia da prosperidade, esse exagero que as pessoas estão muitas vezes cometendo, em vez de ensinar as pessoas a buscar Deus, estão ensinando as pessoas a buscar a prosperidade material a todo custo. Mas a prosperidade em si, ela não é ruim. Você acha que Deus nos fez para retrocesso ou para progresso? Você acha que Deus quer que você tenha vida ou morte? Que você prospere ou retroceda? É lógico que Deus quer prosperidade para as nossas vidas. Deus tem alegria em ver a sua vida frutificar. E frutificar em todos os sentidos. Por isso que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus não tem problema nenhum em acrescentar as coisas à sua vida. Deus não tem problema nenhum em dar prosperidade para as nossas vidas.
A única coisa que nós não podemos esquecer é como é que começa o texto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mas se buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, se estamos na presença de Deus, se a gente segue um caminho de volta para Deus, você acha que Deus vai te deixar do mesmo jeito que você estava? Vai trazer coisas novas. Você vai ter raízes. Você vai se fortalecer em todos os aspectos da sua vida. Emocionalmente, espiritualmente, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, nas suas finanças, porque tudo vai entrar em ordem. E quando as coisas entram em ordem, quando a nossa vida está em ordem, quando estamos seguindo a vontade de Deus, tudo vai poder entrar nos eixos e prosperar. Amém? Então, é um caminho em que nós vamos experimentar uma mudança interior, mas também resultados abençoadores dessa mudança. E por fim, sétima característica de um caminho de arrependimento é que é o caminho dos sábios. O versículo 9 diz assim: quem é sábio que entenda essas coisas, quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ele termina deixando claro que há dois tipos de respostas a um chamado de Deus. A vontade de Deus é que nós o conheçamos, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vontade de Deus é que o conhecimento de Deus em vez de sacrifícios. A vontade de Deus é que a gente, em vez de seguir aquele caminho de se afastar e buscar substitutos para a comunhão viva, a gente busque a presença de Deus. Mas esse caminho, alguns vão dizer sim, outros vão dizer não. E ele diz então, que esse é o caminho dos sábios. Os sábios andarão nele. Então o sábio para Deus não é a pessoa que nunca peca, porque a pessoa que nunca peca não precisa de arrependimento. O sábio não é a pessoa que nunca erra, mas é aquele que reconhece que a sua vida só vai ser realmente próspera, você só vai conhecer de fato a vontade de Deus para a sua vida, só vale a pena viver a vida se for uma vida em que estamos caminhando cada dia para mais perto da vontade de Deus. Se eu estiver seguindo um caminho de afastamento, de esfriamento, esse é o caminho dos tolos. E se você estiver seguindo esse caminho, nesse momento você está sendo tolo. Se você quer ser sábio, ele está dizendo, siga o caminho do arrependimento. O caminho em que a gente vai estar se aproximando de Deus. Um caminho em que a gente está cada dia mais próximo do Senhor. Porque um caminho de distanciamento é um caminho tolo. Procurar substitutos. Nós vimos aqui aquela citação que o pastor Lamartine fez, né? Até um ateu dizendo, olha, quando a gente não tem um Deus espiritual e a gente procura outra coisa para suprir isso, a gente nunca vai encontrar realmente o que a gente quer. O caminho dos sábios é um caminho que a gente se aproxima de Deus. Não tente encontrar felicidade, não tente encontrar a razão da tua vida em nada que não seja o reino de Deus em primeiro lugar. Se a gente se aproxima de Deus, se a gente busca Deus de coração, a gente vai ter a nossa vida transformada, a gente vai ter a graça de Deus para que sejamos perdoados, aceitos, trazidos de volta para Deus. A gente tem a graça para que a gente possa ser usado por Deus para abençoar outras vidas. A gente vai ter as nossas enfermidades curadas, nossas infidelidades, como diz o texto, e vamos poder servir a Deus e experimentar a vontade de Deus. Vamos ter todas essas coisas bonitas que ele comparou aqui na natureza, falando do carvalho que tem raízes fortes, do lírio, da beleza do lírio. Deus vai fazer uma coisa bonita na tua vida. Em vez de um caminho de destruição, é um caminho de restauração, um caminho de receber coisas novas. Então, para a gente concluir, arrependimento não é simplesmente ficar lamentando a vida, não. Arrependimento não é aquele sofrimento, aquela angústia que a gente tem só porque praticou algo fora da vontade de Deus e a gente fica se condenando. Arrependimento não é isso. Arrependimento é um caminho. Arrependimento é um caminho em que nós experimentamos a vontade de Deus, em que estamos, em vez de nos afastar de Deus, estamos andando na sua direção. E quanto mais perto estamos, quanto mais viva é a comunhão que temos com Deus, mais vamos receber os benefícios dessa comunhão. Amém?